Hey everyone! Hoje nós trouxemos para vocês 5 phrasal verbs úteis para o dia a dia. Para quem não sabe, phrasal verb são expressões, ações que a gente forma, geralmente com verbo e uma preposição. Os phrasal verbs são muito úteis. Como o inglês é uma língua muito rica, tem um vocabulário muito vasto, então às vezes existem formas mais cotidianas de você falar o que você quer. Então é isso que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, 5 dicas. E a primeira delas é o phrasal verb to come across. O que significa to come across? O que isso tem a ver com duas pessoas ali se cumprimentando? A questão é que o phrasal verb to come across significa deparar-se. Pode ser com algo ou com alguém. Alguém que você encontra de surpresa, ou algo que você encontra por acaso. Então temos aqui 2 exemplos. He came across his friend on the street. He came across his friend on the street. Então significa que ele se deparou com um amigo dele na rua. Ele não esperava encontrar com ele, mas de repente encontrou o amigo na rua. E o outro exemplo que é I came across an interesting book. I came across an interesting book, que é eu me deparei com um livro interessante, Por acaso eu encontrei um livro interessante. O segundo exemplo é fill in ou fill out, dependendo de onde você estiver, Inglês americano ou inglês britânico. Mas o que isso tem a ver com escrever ali num papel? É que esse phrasal verb significa preencher, especialmente preencher um formulário ou um documento ali, Então você pode dizer, please, fill in this form, ou você pode ouvir, Por favor, preencha esse formulário. O terceiro phrasal verb é o phrasal verb bring up, mas a gente conhece o verbo bring, que é trazer. O que tem a ver com duas pessoas conversando? É que bring up significa trazer um assunto à conversa, ou trazer um assunto à tona. Imagina que duas pessoas estão conversando e de repente uma começa a falar sobre um assunto do nada. Então, isso é bring up. Como nós temos aqui no exemplo, olha. Don't bring up her ex-boyfriend to the conversation. Don't bring up her ex-boyfriend to the conversation. Aqui no caso, ex-boyfriend não é a pessoa em si, mas é o assunto. Então aqui a pessoa está falando assim, olha, não traga esse assunto do ex-namorado dela à conversa. É um assunto que não deve ser mencionado, não deve ser trazido à tona. Então isso significa bring up. O quarto exemplo é make up. A gente conhece a palavra make, que significa fazer, e conhece também a palavra junta, make-up, que é maquiagem. Mas esse phrasal verb não tem nada a ver com isso. Make-up, como a gente consegue ver algumas pessoas brincando ali, dando risada, tem a ver com inventar. Então, por que aquela foto ali, Porque a gente tem um exemplo comum que é It's not true, I just made it up. Quando você inventa uma história, ou faz uma brincadeira, mente algo de brincadeirinha, então você inventou aquilo. Tem até o outro exemplo que é make up a story, Então, não é verdade, eu só estava inventando isso, eu acabei de inventar isso, ok? Então esse é o phrasal verb make up. E o quinto exemplo é put off. A gente também conhece o verbo put, que é colocar. Mas o que tem a ver com a pessoa deitada ali, talvez preguiçosa, não quer fazer uma coisa? Isso tem a ver com put off. É que put off significa adiar. É uma opção que a gente tem para um outro verbo em inglês, que é o verbo postpone, que é um verbo mais formal, Essa é a função dos phrasal verbs, muitas vezes simplificar um verbo que é mais formal e tornar ele mais cotidiano. Então temos aqui o exemplo. I always put off the cleaning until it has to be done. Quem que não faz isso às vezes, Eu sempre adio a limpeza, a arrumação, até que realmente seja necessário, até que
não tenha mais opção, eu tenha que fazer aquilo. Então, essas eram as 5 dicas, né, os 5 phrasal verbs. Eu gostaria muito de saber de você, qual desses você não conhecia, ou quais desses você não conhecia, qual você gostou mais, o que você gostaria para um próximo vídeo. Deixa aqui, por favor, nos comentários. Não esquece de deixar um like e compartilhar, porque isso ajuda a gente demais, ok? See you next class. Bye bye.